Então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Aqui diz assim, esse aqui é o número 4, a gente vai resolver o número 4. Pronto, ajustei aqui. Este texto é comum às questões de número 4 e número 7. Um fabricante de telefones móveis pretende lançar um modelo estragado e está estudando o melhor preço que deve ser praticado. Balela, conversa até aqui. Beleza. Uma pesquisa de mercado indica que o fabricante consegue vender 100 mil unidades do produto a R$500 e que a cada R$100 de aumento no preço de venda, o número de aparelhos vendidos diminui em 50%. O custo de fabricação deste telefone é de R$100 por unidade. Acreditando que a demanda deste produto é uma função afim do preço P e que os dados apontados pela pesquisa estão corretos, determine a demanda dP. Como é que isso daqui vai ficar, pessoal? Isso aqui vai ficar assim. dP, porque ele deu ali, ó. A função dP, lembra disso aqui, ó? F de x é igual a x mais b. Lembra disso aqui? Que isso aqui é a forma de uma equação de primeiro grau? Uma função de primeiro grau, ela é uma função afim. Então, função afim é a função de grau 1. Beleza? Então, e só questão de observação, é aquela funçãozinha que lá no gráfico... Opa! Lá... Cadê? O que não está escrevendo, hein? Lá no gráfico... Lá no plano cartesiano... É aquela função que ela é caracterizada por uma reta. Geralmente uma reta. Apesar disso aqui não parecer muito uma reta. Mas ela é uma reta. Aqui nesse caso seria uma função crescente. O A maior do que zero. Então beleza. E é grau 1. E ele fala aqui, ó, olha só. Acreditando que a demanda deste produto é uma função afim do preço P. E que os dados apontados pela pesquisa estejam corretos. Determine a função demanda dP. Como é que a gente faz essa função demanda aí? Primeira coisa, que eu acabei de apagar aqui, a gente vai colocar aqui. Ó. Só que não vamos colocar x mais b. A gente vai colocar em função de p, não é? dP. Porque o que é a função de p? A função é uma função d, uma função que é característica pela seguinte variável, P. Estar em função de P, D em função de P, significa o seguinte. O P ele vai variar, e quando ele varia, ele determina quem? O D. Um exemplo hipotético aí, sei lá, se eu tenho uma caneta, se eu compro cada caneta por R$1, eu comprei 10. Comprei 10 canetas. Cada caneta sai por R$1. Mas eu quero vender por R$3. Uma função que determina isso aí seria f de x. Olha bem. F de x igual a 3. Por quê? Eu compro a caneta por R$1. Mas eu vou vender por 3. Não estou falando de lucro de nada. A partir do que eu vou vender, eu quero montar uma equação, uma função. Então, se eu vender 10 canetas aqui, multiplica 3 vezes 10, dá 30. Eu vou ter R$30 de lucro. Se eu vender 100 canetas, ao preço de R$3, vai ser 3 vezes 100. O que está variando aí? O x. E quando o x aqui, quando f, por exemplo, f de 5, vai determinar quem? Então, beleza. F de x igual a 3x. Aonde você vê o x, coloca 5. 3 vezes 5, 15. Beleza? Então, na verdade, o que eu fiz aqui? O que eu analiso aqui? Quando o meu x ele varia, ele acaba determinando o meu f, a minha função. Então, aqui o p variando, ele vai determinar quem? A demanda. Então, aqui nesse caso, seria aquela fórmula lá, ó, A, só que não é AX, e sim AP. Porque está em função de P, né? Função de P, AP mais o B.
sendo que A tem que ser diferente de zero, né, para ser uma função afim. Se A for zero, a gente vai cair numa função constante. E não queremos isso. Fala aqui de função afim. E o B? O B é o termo, nesse caso aqui, é um valor fixo. Mas olha bem, analisa bem. Não é essa análise que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, tem que perceber que ele te deu um dado e ele para aqui. Ó. Com esse dado, você pode montar uma equaçãozinha, uma função simples de primeiro grau. Depois ele altera esse dado. Ele fala que a cada 100 reais de aumento, então antes era 500, se passar a ser 600 reais, por exemplo, o preço de venda da unidade, o número de aparelhos ele vai diminuir. De aparelhos vendidos. A venda dele vai cair em 50%, porque vai ser 50 mil unidades a menos. Não é isso? Beleza. Esse aqui é o segundo dado. Então, existe uma associação entre a primeira função que eu vou fazer e a segunda. Como é que eu vou fazer essa associação? Já tendo um conhecimento, Lucas, eu tenho um conhecimento de sistema de equações. Como é que eu posso aproveitar esse conhecimento aí? Você pode fazer o seguinte. Você usa essa primeira função aqui. Ó. Essa daqui é a forma que ele quer. Ele não quer desse jeito. Deixa eu apagar isso aqui e colocar de uma forma bem decente. Não foi tão decente assim, mas deixa, está falhando meu mouse. Então, beleza, está aqui, está em preto, está em negrito. Está em preto, perdão. Está na cor preta aqui. Essa minha forma geral, que ele quer, determine a função dp. Vai estar nessa forma aqui. Mas olha só, se eu preencher com o primeiro dado, quem é o meu dp? A demanda em função do preço é a quantidade de unidades. É a quantidade de unidades, 100 mil. Então, aqui nesse caso, são 100 mil, que é o meu DP. Beleza? Isso aí, por que eu sei? Porque ele vai variar de acordo com o meu preço do produto. Só que isso aqui é um preço fixo. Ele fala assim, consegue vender 100 mil um pacote. Vamos fingir que é um lote. Um lote. Só que ele está vendendo a unidade, né? Aqui ele fala de unidade. Mas, vamos imaginar o seguinte. Tem como ele vender, sei lá, 30 mil por esse preço? Não, não tem como ele vender 30 mil por esse preço de 500 reais. Isso aqui, ó, ele consegue vender 100 mil unidades do produto a 500 reais. Isso aqui é como se fosse uma promoção maluca dele lá, entendeu? Eu estou interpretando assim. Só para fixar, para mim compreender melhor. Por mais que às vezes esteja errado no raciocínio, não é uma promoção. Ele não está tratando de promoção. Mas é o seguinte, é um dado que tem que ser fechado. É 100 mil unidades ao preço de 500 reais. Eu não vou modificar isso daí. Então, 100 mil, mesmo sabendo que o DP ele varia em função de P, mas nesse caso aqui é um dado concreto. Beleza? Ele é fechado. 100 mil unidades, 500. Então, quem vai variar aí é sempre o quê? O preço. 500 P. 500p. Beleza? Perdão. 500p não. Calma aí, deixa eu apagar. Olha bem, olha como é que não é o 500p. Deixa eu ler de novo aqui. Assim, tá certinho. Não é. Tá certo no raciocínio. Não é o A aqui que é o 500. É o P. Porque olha só. Consegue vender 100 mil unidades do produto a 500 reais. E o que é o P? P não é o preço? Então, na verdade, o que eu estou determinando aqui, substituindo na forma que ele quer, é o P. O A, na verdade, eu não sei quem é. Ó. A, 500. 500 é o P. Mais o B, que eu não sei quem é. Mas, Lucas, eu não estou compreendendo. Eu estou pegando uma forma. Eu estou pegando a forma geral de uma equação de primeiro grau, que é ax mais b, f de x igual a x mais b. Eu coloquei essa forma geral na forma que ele quer, na função demanda, que em vez de fx é dp. Demanda em função do preço. Igual a ax, que aqui vai ser ap, mais b. O dp, a demanda em função do preço,
é a quantidade de unidades do primeiro dado que ele... Ó, até aqui, o teu pretinho. Esqueço que está depois, que é um outro dado. Então, são 100.000 DP. Beleza. E o 500? O 500 não é o próprio preço? É o P. Então, aqui, substituindo nessa forma, fica A vezes 500 mais B. Ou 500A mais B, igual a 100.000. Beleza? Qual é o objetivo aqui, cara, desse cálculo? Podemos resolver isso aqui com uma pequena análise de... A gente já tem conhecimento do sistema de equações. Isola um termo aí, isola o B, joga o 500A para o outro lado. Se eu jogar o 500A para o outro lado, olha o que vai acontecer. Vai ficar 100.000. Deixa eu botar aqui, ó, 10 elevado a 2, 4, 5. 10 elevado a 5, beleza? 10 elevado a 5 é 10.000. 10 elevado a 5 menos 500A. 500A. Então ficou 10 elevado a 5. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. 10 elevado a 5, que é 100.000, menos 500A. Aí beleza, feito isso daqui, pô, Lucas, para que vai me servir se eu não tenho uma outra equação? Calma, a gente vamos montar essa outra equaçãozinha aqui do lado. Já sei quem é B, beleza? Já sei quem é o meu B. A segunda equação é a partir da alteração que ele fez aqui nessa primeira. Aí ele falou do nada que, pô, e que a cada 100 reais de aumento, se aumentar 100 reais de P, que é 500, o número de aparelhos ele reduz pela metade. Porque ele diminui 50%, vai ficar na metade. 100.000, que era antes 100.000, menos 50.000 dá 50.000. Então é metade. Beleza. Como é que eu vou montar uma equaçãozinha a partir disso daí? Eu já sei que o meu DP nesse caso vai ser 50.000. Que é o 100, era o anterior, o valor, o DP anterior, menos o atual que diminuiu. Então vai ficar 50.000. Show de bola. Igual isso daí a quem? Aos 100 reais de aumento de P. Então P mais 100, que é 500 mais 100 dá 600. 600 o quê? Olha só, percebam bem. Eu estou substituindo P. P. Aqui vai ficar um A. Ó. Beleza? Mais B. Mas, Lucas, já sei quem é B. Eu já posso substituir direto? Pode substituir direto, se quiser. Sem problema algum. Vamos lá. Vai ficar 10. Vou botar agora aqui 100.000, tá? Vou botar 10 elevado a 5, não. Vou botar 100.000 para já ficar fácil vocês visualizarem aí como somar. Menos 500A. Porque aqui ó, é 600A. Porque o P é o 100, os 100 reais a mais desse daqui. 500 mais 100. 600, substituindo P. Na forma geral aqui é P. Então esse A vem para cá. Mais B. Só que quem é B que eu determinei aqui? 100.000, que é 10 elevado a 5, menos 500A. Então isso aqui, vamos fazer o seguinte. Joga esse 100 lá para o outro lado, vai ficar negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 50.000, né? Joga para o outro lado esse 100.000 aí, vai passar negativo. Se eu somei, vai ficar menos 50.000. Igual 600 menos, isso aqui é um 50, é um A, pessoal. 500A, tá? 600A menos 500A dá 100A. Beleza? Se eu jogar esse 100 para o outro lado, é a mesma coisa que cortar dois zerinhos aqui, ó. Então fica A igual a menos 500. A igual a menos 500. Mas para que serve isso? Eu não estou te entendendo, Lucas. Calma. A fórmula aqui do B não tem um A? Pega esse A aqui que você descobriu e coloca aqui. Então vai ficar como? Vai ficar 10 elevado a 5, que é 100.000. 100.000 menos 500 vezes menos 500. Beleza? 5 vezes 5, só isso aqui dá positivo, menos com menos já dá um mais aqui, ó. 5 vezes 5, 25.
Tem 4 zeros. Bota 4 zeros aqui, ó. 250 mil. 250 mil mais 100 mil, eu determino B. B, então, igual a quanto? 350, não é isso? 100 mil, 350 mil. 350 mil. Positivo. O que eu faço com esses dois valores, Lucas? Com A e com B? Substitui aqui na forma geral que você encontra a resposta da número 4. Ele quer isso, ele determina a função demanda. A função demanda é uma função afim. Beleza? Então vai ficar como a resposta dp. Não parece um D, mas é um D. Deixa eu apagar aqui e tentar fazer direito. dp vai ficar igual a quem? AP. Quem é? Menos 500. Lucas, e o P eu coloco? Não, não vai colocar o P. Porque nós não sabemos, nesse caso aqui, ó, geral. Isso aqui a gente sabe de um primeiro valor, de um segundo, para determinar A e B. Menos 500P, porque quem está variando é P, mais 350 mil. Beleza? Vamos agora para a próxima. Essa aqui é a resposta, tá, pessoal? Aí, beleza, pessoal. Tem o número 5 aí. E fala assim, qual é o preço máximo? Isso é para confundir. Porque quando você pensa máximo, você pensa lá na função quadrática, né? Que existe um valor de máximo. Não é isso. Não confundam com a número 7 dessa prova de vocês. Que a gente está resolvendo. Qual o preço máximo desses produtos? Isto é, ele primeiro te engana, depois ele ressalta. Isto é, o valor acima do qual não há demanda. O que é o valor acima do qual não há demanda? Lembra o que ficou antes para a gente? Ficou dp, né? Ficou dp igual a menos 500p mais 350 mil. Essa foi a nossa resposta número 4. Aí, beleza. Isso aqui é incluindo aquele valor lá ao preço de 500 reais e com uns 100 reais a mais. Aí ele fala assim, qual o preço máximo desse produto? Isto é, o valor acima do qual não há demanda. Para não houver procura, para não existir demanda, tem que ser o que aqui? Para não ter. Pode ser um aqui? Não, vai ter uma procura, uma unidade. Pode ser no DP que pode ser 100 mil igual antes? Não, não pode ser 100 mil, pode ser 50 mil, não. Tem que ser zero. Beleza? Tem que ser zero. Então, para não existir demanda, aqui tem que ser um zero. Então, quando eu igualo isso daqui a zero, eu sei que faltou o P aqui, cara. Lerdinho. Faltou o P, mas beleza. Aqui, ó, menos 500p mais 350 mil vai ser igual a zero. Beleza, pessoal. Sendo igual a zero, fica fácil. Funciona o problema. Mas peraí, Lucas, eu estou determinando a raiz, né, dessa equação aí. Sim, mas como é que você chegou a determinar? Não foi pensando na raiz. Foi seguindo o que ele falou aqui, ó. O valor acima do qual não existe demanda. A minha função é essa aqui, ó. Beleza? Para não ter demanda, o meu DP foi zero. Aí eu joguei para o outro lado, deu menos 350 mil. Né? Menos 350 mil. Que eu já vou passar o 500 dividindo. Eu sou apressado. Então, menos 350 mil dividido por menos 500. O menos ele vai para o outro lado. O que mudou foi a propriedade da multiplicação. Não foi soma e subtração. Então aqui deu zero. Cortou esse zero. Esse segundo zero aqui cortou esse zero. Esse menos com menos dá um resultado positivo.
Já sei que dá menos com menos, na divisão dá mais. E 35, um 7, o número multiplica e dá 35, é o 7. 5 vezes 7, 35. Aí bota esse 0 aqui e esse outro 0 aqui, dá 700. Então 700 é o preço máximo desse produto. Isto é, o valor acima do qual não há demanda. Então esse valor de R$700, se eu colocar, não vai haver demanda. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos à leitura, pessoal. Essa questão 6 aí, vamos lá. T, a expressão LP, do lucro L obtido com a venda de todos os aparelhos estragados em função ao preço de venda P, supondo que toda a quantidade estimada pela função demanda seja vendida. Essa questão aqui é um pouco problemática, mas para vocês de administração vai ser simples, porque é mais a praia da... É mais uma matemática voltada, aplicada para a administração. Então, beleza. Primeira coisa que vocês devem pesquisar, estudem isso daí. Não sei se receita vai estar na apostila de vocês, mas a parte de custo, a parte de lucro, tudo isso daí vai estar na apostila 16 de vocês. Dá uma lida. Está na apostila 16 de vocês. Quem for pelo material da plataforma. Quem for pelo livro, está lá nas páginas finais. Não sei se está escrito capítulo 16, não sei. Mas está na parte das aplicações na matéria, as aplicações na administração. Então, como é que a gente... Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é receita? Receita, que eles chamam de RX, né? Ela nada menos é que o dinheiro que vai ser arrecadado a partir da venda. No caso dos celulares, a gente está tratando aqui, ó, a venda de todos os aparelhos estragados. Ó, aqui, ó, a venda de todos os aparelhos estragados. A gente está falando de telefone, de celular. Então, a receita é o dinheiro arrecadado com a venda desses telefones. E quem são, em termos de unidade, todos os aparelhos? Não é DP? Não é a demanda em função de P? É a demanda em função... Que cachorro nojento, Jesus. Muito chato esse cachorro aqui do vizinho. Mas vamos lá. Tem esse... Até perdi aqui o foco da... Mas vamos lá. Aí, olha só. Eu estava falando do DP. Esse DP aí, a demanda em função de P, quando eu quiser saber a receita, eu vou pensar o seguinte: eu vou pegar um preço, sei lá, um preço P, vou chamar de P, ou um preço qualquer, R, sei lá, aqui a forma vai estar geralmente assim, ó, P multiplicado pela essa função que vai determinar o que? As vendas do aparelho, do telefone, seja o que for. Nesse caso aqui, é um valor que vai multiplicar toda a minha demanda em função de P. Só que, lembra quem era o DP? O DP era isso aqui, ó. DP. Eu preciso colocar aqui, pessoal. Menos 500p, né? Menos 500p. Agora eu lembrei de colocar o P. Mais 350 mil. Essa daqui era a lei de formação da demanda em função de P. Então, se eu pegar o que é a receita, na verdade, eu vou imaginar um preço único, um preço unitário, multiplicando essa lei de formação aqui da demanda em função de P. Por quê? Porque eu não sei, aqui no caso poderia ser, sei lá, poderia ser, vamos supor que aqui for 1. Se aqui for 1, menos 500 vezes 1, menos 500. Somei com 350 mil, vai dar 200 e que? 200 e que? Agora eu buguei.
vai dar 249.500. Então, dado esse valor, é o valor de demanda, da demanda em função de P, 249.500. Vamos imaginar que eu queira saber o preço dessa demanda de 249.500. Eu teria que imaginar um preço unitário e multiplicar por essa unidade. O que eu estou determinando é nada menos que a receita. Entendeu? Novamente, coloco 1 aqui no lugar do P. Quando eu colocar 1 no lugar do P, eu determino quem? A demanda. Então vamos lá, o preço. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar menos 500. Somado 350.000, 249.500. É quem? O DP, a demanda em função de P. Se eu quiser saber o preço disso aí, eu multiplico por um número aí que eu vou, sei lá, eu atribuo aí e eu determino a receita, que é o valor, o dinheiro arrecadado com a venda desse produto em questão. Então eu tenho que imaginar aqui justamente quem? Eu não sei quem é esse preço unitário, mas eu vou multiplicar ele por esta lei de formação. Eu não vou colocar DP, é óbvio. Eu vou colocar, se eu sei que DP é igual a menos 500p mais 350.000, eu vou colocar aqui, ó, o resultado. Quem é o DP? Menos 500p mais 350.000. E fiz aqui. Então, P multiplicado pela a demanda em função de P, P vai ficar assim mesmo, ó. P vezes menos 500p mais 350.000. Faço a distributiva aqui. Quando eu fizer essa distributiva, vai resultar aqui embaixo. P vezes menos 500p dá menos 500p ao quadrado. Porque aqui tem dois termos em comum. Repito, cai na propriedade de potenciação. Repito a base. Bases iguais, repito elas, somos os expoentes. Mais 350.000 multiplicado por P, o P multiplicado por 350.000 positivo, é mais 350.000P. Eu determinei quem é a receita. É a resposta? Não. Porque o lucro, ele é quem? Ele é a receita subtraída do custo de produção desses aparelhos. Beleza. Sabemos quem é a receita, mas não sabemos quem é o custo. Pessoal, sabemos quem é o custo. Cada aparelho não custa R$100. Da mesma forma que fizemos aqui na receita, vamos fazer por custo, só que no lugar do P, nós sabemos nesse caso quem é o P. Sabemos que ele é quem? Ele é 100. Então é só multiplicar esse 100 pelo meu DP. E o que é o DP? A lei de formação dessa demanda em função do P. Então aqui, ó, jogo menos 500p somado ao 350.000, fazendo a distributiva aqui, eu já determino quem é o meu custo. Aqui 100 vezes menos 500p dá um valor negativo. Menos 50.000p mais esse 100 vezes 350.000, não é isso? 3, 4, 5. Não, 1, 2, 4, 5, 6. 3, 6. Dá 35 milhões. Não é isso? Ou eu estou errado? Tá certo, né? 35 milhões. 2, 4, 6. Isso aí, 35 milhões. Beleza.
determinei que é o meu custo, que é um valor relacionado, uma expressão relacionada ao custo desse produto, ao custo de produção desse produto. Quanto que eu vou gastar para poder produzir. Então a produção é R$100, mas eu tenho que associar a lei, multiplicar pela lei de formação da minha demanda. Entendeu? Só que essa demanda, como ela varia, ela não tá, eu não tenho resultado, tem a lei de formação dela, eu tenho que colocar a expressão aqui dentro. Feito isso daí, eu já sei que o meu lucro é quem? É a minha receita menos o custo. Pego isso daqui, subtrai disso daqui. Então vai ficar como aqui embaixo? Deixa eu colocar aqui em vermelho para vocês visualizarem a resposta. Vamos lá. Prontinho. Colocar em verde. Então aqui ficou como? O lucro de X é igual menos 50p ao quadrado mais, então já fiz aqui logo, ficou menos 500p ao quadrado mais 350.000 p, né? Faltou o pzinho aqui, ó. Menos, aqui tem um menos, ó, menos, aí você bota menos 50.000 p mais 35 milhões. Só que esse 35 milhões está sozinho. Eu coloquei um P aqui. Já pensei, ele deve estar sozinho. Deixa eu apagar aqui. Coloquei o P no lugar errado. Beleza, 35 milhões para ter espaço ali. Eu coloquei 35 vezes 10 a 6. Então aqui a gente soma os termos em comuns. Olha só, o lucro X vai ficar como? Só tem um valor, um termo com a variável elevada ao quadrado. Então vai ficar menos 500p. Então ficou menos 500p ao quadrado. Menos 500p ao quadrado. Esse 350p aqui, ó, esse menos com menos aqui, ó, porque olha só, tem um menos na fórmula. Esse menos na fórmula ele vai trocar o sinal disso aqui tudo, porque o custo está depois. Então aqui, ó, vai trocar o sinal de tudo e aqui vai passar a ser menos. Beleza? Então menos com menos aqui vai passar a ser mais. E 350.000 com 50, não é 350.000 dá 400 mais 400.000p 400.000p mais não, passou a ser menos 35 milhões. Então aqui está a nossa resposta final do lucro. Cadê? Deixa eu subir um pouquinho aqui. E a expressão LP do lucro era obtido com a venda de todos os aparelhos estragados. Em função do preço de venda P, fizemos, supondo que toda a quantidade estimada pela função demanda seja vendida. Então está aqui a expressão menos 500p ao quadrado mais 400.000p menos 35, isso aqui é um 35 milhões. Beleza? Isso aqui, vamos para o número 7. Então tá aí o número 7, para que valor de P, o lucro obtido com a venda dos telefones dessa marca aí, calculado na questão 6, é máximo. A gente calculou na questão 6 ali, mas eu acho que eu não coloquei isso aqui, LP, eu coloquei LX. E tá errado, né? Porque o lucro é em função de P. Então você se altera ali, porque o lucro é em função de P. É porque a gente acaba, matemática, né? Tudo é f de x, tudo em função de x, acaba
cometendo aquele erro. Eu faria lá que o lucro de X é igual a receita de X menos o custo de X. Vocês alterem todos os X por P. Bom, beleza. Então, nessa questão aqui, 7, o que a gente tem que fazer? Para qual valor de P, o lucro obtido, ele atinge com as vendas dessa marca de telefone, atinge o ponto máximo. A função aqui, ó, não botei também aqui, mas ela é quadrática. Estou bem esquecido hoje, ó. Esqueci do P aqui. Entendeu? Estou bem esquecido hoje. Mas vamos lá. Sabendo que trata de uma equação quadrática, quando o meu A ele é negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo. E quando o A for positivo, a concavidade da parábola está voltando para cima. Estou certo ou estou errado, pessoal? Estou errado. É exatamente o contrário. Quando o A ele for negativo, a concavidade fica assim. Deixa eu associar aqui. Pronto. E quando o A for positivo, ou eu falei certo, eu não lembro. Já estou meio com sono aqui, estou meio lesado. Mas vamos lá. Vou repetir de novo, vou olhando para a figura, eu tenho que olhar, eu sou assim. Quando o A for negativo, menor do que zero é negativo. A concavidade da parábola está voltada para baixo. Pronto. Quando o A for positivo, a concavidade, que é isso daqui, está voltada para cima. Beleza. Vamos analisar num gráfico aqui. Vamos criar um gráfico aqui maluco, ó. Deixa eu criar um gráfico doido aqui. O que acontece aqui? Se eu tiver um gráfico aqui, quando o A for negativo, eu tenho um ponto de máximo. E aqui, quando o A for positivo, eu tenho um ponto de mínimo. Então, nesse caso aqui, se ele falou de máximo, a gente já sabe qual é negativo, por que o A? O A é menos 500. Dessa função todinha aqui, A é menos 500, B é mais 400 e C menos 35 milhões. Esse é o C. Então, eu já sei que o A aqui tem um ponto de máximo. Primeiramente, não precisava nem falar. Claro, não, ele precisava falar porque a gente tem que calcular, né? Ele tem que saber o que ele vai pedir, o que ele vai propor para a gente calcular. Mas é bem óbvio enxergarmos que aqui tem um ponto de máximo. E como é que a gente calcula? Através do vértice. O vértice dessa função aqui, dessa função quadrática, aqui a gente só precisa calcular uma partezinha. A gente sabe que o vértice é calculado assim. Primeiro, menos B sobre 2A. Depois, menos delta sobre 4A. Eu coloco sempre esse menuzinho aqui na frente, mas ele na verdade está aqui na direção do traço. Ó. Ele está nessa direção aqui. Deixa eu até apagar para ficar mais didático. E é o correto, né? Deixa eu apagar aqui e aqui. Ó. Aquele vício bobo de ensino fundamental. Beleza. Mas pra gente, quem é? Quem seria o ponto máximo? Quem seria esse menos B sobre 2A, que está na posição do X, né? O vértice XY é um ponto, um par ordenado. E esse menos B sobre A, ele é esse pontinho aqui. Deixa eu pintar de vermelho. Ó, menos B sobre A. Vermelho. E, sei lá, azul, fraquinho. É esse aqui, ó. O que está na direção dele aqui. No eixo Y. E nesse caso aqui embaixo. Está aqui nessa direção aqui.
porque o meu mínimo está aqui. Ó. Então, quando A for positivo, e está de vermelho aqui é menos B sobre 2A, e quando A for negativo aqui, sim, perfeitamente. Então, nesse caso aqui, no ponto de máximo, olha só, esse ponto aqui de máximo, ele é menos B sobre 2A. Aqui no gráfico, no plano cartesiano, é o ponto ao qual a parábola atinge sua altura. Aqui nesse caso, a gente está falando de quê? De preço, né? O preço máximo, lucro do tipo. Calculado na questão é máximo, o P. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer o seguinte: analisar nessa função quem é B e quem é A. B é 400 mil. Vamos lá, 400 mil sobre 2 vezes A. 2 vezes A é quem? Menos 500. Perceba que a fórmula está negativa. Você tem que fazer um torto assim, mas beleza. Então esse aqui vai dar quanto? 2 vezes 500 dá 1000. Menos 1000 aqui embaixo. E aqui como vai dar um resultado negativo? Negativo, o positivo dá negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 400 mil dividido por 1000. Só que isso aqui tudo está negativo por causa da fórmula. Cortei 3 aqui, ó, corto 3 aqui. Isso dá 400. Menos com menos dá mais. Então dá 400 positivo. 400 positivo é a resposta. Para que valor de P, o lucro obtido com a venda é máximo. Lucro máximo, L, P, bota aqui um máximo, é igual a 400. Beleza? E falta agora fazer... já foi, né? 7 é a última daquele texto comum às questões de 4 a 7. Vou fazer depois a 8, a 9 e a 10. Beleza?